E depois desta nota da diretora do Negócios, Diana Ramos, chama ao palco o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, para partilhar a visão sobre o impacto da inovação na economia portuguesa. Senhor secretário de Estado, muito obrigado. Muito bom dia a todos. É um prazer estar cá, neste sítio tão emblemático, tão próximo de casa, o que é estranho. E de facto, este sítio é mesmo dado a clichês e, portanto, não há nada melhor do que esta vista perante o Atlântico para nos pormos os desafios que temos pela frente e pensar que se alguém se atreve a fazer este caminho, o que é que nós podemos achar difícil quando temos coisas às vezes tão simples para fazer. E como também tem que seguir o protocolo, aqui mas eu vou tentar não seguir à linha, mas não posso deixar de agradecer o convite. É de facto, sempre que me agradecem a presença, que muito honra, honrado estou eu de ser convidado e a minha obrigação é mesmo estar cá. Portanto, eu é que agradeço o convite e cumprimento os promotores da iniciativa, quer o Negócios, em particular a Ana Dias, o Afonso Bessa e o BPI e a Clara Neto, o Alexandre Ruas, que também estão num grande processo de transformação e sempre de inovação. Cumprimentar também todos os organismos públicos presentes, tem cá muitas caras conhecidas, muitas pessoas com quem eu até há pouco tempo, o tempo vai passando, a mim parece-me às vezes muito tempo, porque tenho dificuldade até me lembrar do que é que fazia antes, que isto é sobre a intensidade, mas na verdade passou muito pouco tempo e tipicamente eu estaria nessa plateia a assistir a esta conferência e não aqui, o que me dá ainda mais, diria eu, responsabilidade, porque muitos do que são os vossos desafios eu conheço-os na primeira pessoa, porque passei por eles e, portanto, a obrigação é entregar-vos aquilo que esperam de nós. E cumprimento todos, sem exceção, os organismos públicos, cumprimento todos os empresários, todos os diretores, gestores de empresas, especialistas, os oradores que vão estar em painéis excelentes e, infelizmente, não vou conseguir ouvir, mas certamente poderei depois ver em live ou online, que estará esse tema. Quando se fala de inovação, tinha uma pessoa com quem trabalhava que tinha uma expressão muito engraçada, que às vezes sentávamos numa sala e estávamos a dizer, temos que inovar, e então ele dizia, então vamos lá, punham-se com os braços na cabeça, e já inovaste, pá, já, e tu? E era a inovação, de facto, é algo que não é... A inovação é algo que é como um acelerador, não é? Temos que pôr a máquina em movimento e depois tem que ser uma questão cultural. Toda a organização tem que estar envolvida nesse espírito de inovação. E a inovação pode aparecer em várias dimensões. A inovação é na verdade, algo que quase que é intrínseco em cada um de nós e que nós nas organizações e sobretudo nestas funções temos que ter a obrigação de estimular para a inovação, para a inquietude, para conseguirmos inovar constantemente em todas as dimensões das áreas de negócio. Se quisermos ser mais objetivos e olhando assim para uma dimensão mais pragmática daquilo que é a definição, e sobretudo no mundo dos negócios, conceber, desenvolver, distribuir e dar escala, aliás, como já foi dito, penso que pela Ana e até pelo Afonso e o Alexandre, dar escala, mas sobretudo acrescentar valor àquilo que fazemos e numa lógica sempre de acrescentar valor, de maximizar e conduzir a crescimento, mas que possam desenvolver, sejam novos produtos, sejam novos serviços, novos modelos de negócio, sobretudo naquilo que é a resposta às perguntas básicas, que é o como, para quem e o quê. E, portanto, se conseguirmos ir respondendo consecutivamente a estas perguntas, vamos conseguindo encontrar alguns fatores, ou aquilo que são os triggers de inovação, para quem se destinam, como é que vamos lá chegar e, sobretudo, qual é que é o impacto que eles geram em cada uma das áreas da nossa atividade. Eu trabalhei muitos anos num setor que, na verdade, só foi possível a transformação que teve. Eu tive um percurso ligado ao setor da cortiça, que nos últimos 20 anos diria que é um caso prático daquilo que foi um processo de inovação, porque só foi possível a transformação que o setor teve porque, de facto, houve um espírito de inovação constante. E houve um espírito de inovação em várias vertentes, e é um bocadinho esse o espírito, é a vertente quer na área dos produtos, o que é que podíamos fazer de novo, quer a área dos processos, como é que podíamos fazer o que já fazíamos, mas de uma forma diferente,
e a área do modelo de negócio, que era como é que podemos distribuir, vender e acrescentar valor de uma forma diferente que a que fizemos até hoje, e até uma inovação no modelo de comunicação, onde houve até uma aposta de deixar de comunicar apenas para os clientes, mas falar para os clientes dos nossos clientes. Aliás, um desafio enorme no contexto que temos hoje. Eu estou a pensar até no âmbito daquilo que estamos cá hoje e nos mídia, isso é um desafio constante, que é para quem é que nos dirigimos, através de plataformas, enfim. Tudo isto nos coloca grandes desafios. O Negócios, aliás, e permitam-me esta pequena pausa naquilo que é o seguimento da minha intervenção, o Negócios tem 3 prémios. O prémio promove ou apoia 3 iniciativas. O prémio de inovação, que estamos hoje a lançar, o prémio de sustentabilidade e o prémio de internacionalização e exportação. E, na verdade, eu diria que eles estão os 3 intimamente ligados. Eu não sei se já está cá o Jorge Portugal, da Cotec, se não está, ele tem sido, também temos discutido muito esse tema, que é, eles estão intimamente ligados e, na verdade, a inovação é um grande indutor daquilo que é o sucesso depois da internacionalização e na exportação. E, portanto, também aí o Negócios, e felicito-os por isso, conseguiram, na verdade, fechar esse ciclo de impacto naquilo que são os nossos modelos de negócio. O Alexandre Ruas trouxe cá as palavras que penso que foram as palavras mais pesquisadas em janeiro, não é? Mais discutidas, enfim, não sei onde é que foi, se era na internet, se foi foi no Chile, eu não percebi, pronto. Mas eu penso que se fôssemos no Google será mais ou menos igual, se formos às notícias haverá algumas diferenças, mas isto para dizer o quê? É que todas aquelas palavras apontam, e isto é um tema que eu gostaria de ligar, eu já vou aqui voltar então ao protocolo e a ler, mas é um tema que eu gostaria de ligar porque uma mensagem que eu acho que é fundamental passarmos, independentemente das palavras que o Alexandre trouxe e que são, não tenho dúvidas, com mais ou menos palavra, mais ou menos fonte, estão na ordem do dia. A sensação que dão é que todo o país e a economia teria que ir por um caminho nessas áreas, no quanto, na tecnologia, e de alguma maneira podemos olhar para aquilo que é a estrutura económica nacional e dizer, aqui há alguns setores que vão ficar para trás. Aliás, setores que normalmente se dizem setores tradicionais, e é uma expressão que eu não gosto, e gosto de utilizar setores com uma longa tradição, mas são setores com futuro. E esse futuro só vai ser possível através da inovação. E inovação que vai ser dada pelas palavras e pelos setores que o Alexandre acaba de referir. Porque tudo isso são ligações e vão ser esse ambiente e esse ecossistema que também a Ana referiu, que temos que continuar a apoiar e já vão ver que estamos a fazê-lo, de startups, de desenvolvimento tecnológico, de novas aplicações, de novos modelos de negócio que vão permitir a estes setores também com tradição fazer a sua curva de evolução e continuarem a estar presentes. Isto só para dar essa nota que este processo de inovação não obriga ninguém a ficar para trás. Pode mesmo ser um processo em que leva todos para a frente, num modelo em que os setores vão ter que se transformar, adaptar, reinventar-se e, sobretudo, manter este espírito de inovação. Dito isto, e obviamente vivemos um momento particular na história, a Diana Ramos tocou brevemente nisto, nós, enfim, fazer análise ou analisar o contexto atual, ele é surpreendido a cada dia, portanto, em cada dia nós temos novidades que alteram a nossa capacidade de análise, sobretudo quando olharmos para o quadro global. Nós estamos com novas administrações, quer nos Estados Unidos, quer na nova Comissão, e com mais ou menos intensidade as notícias são diárias e elas sempre desafiadoras. Mas na Europa a palavra-chave e aquilo que foi a apresentação do Competitive Compass não deixa dúvidas. A competitividade passou a ser a palavra e o driver que vai motivar a Europa e as economias europeias. Não se trata apenas de acompanharmos as tendências, trata-se mesmo de criarmos valor através de soluções que respondem às necessidades da nossa sociedade e que vão possibilitar a Portugal reforçar-se no contexto internacional. Se olharmos para aquilo que são os dados mais recentes do desempenho de Portugal em inovação, mostram de facto que é um país em transformação. Se olharmos para o scoreboard europeu de inovação, Portugal estava classificado como um país, do ponto de vista da inovação, como moderado, com desempenho equivalente a 83,5% da média da União Europeia, portanto, com um caminho pela frente, apesar de mostrar progressos significativos em várias áreas e em várias dimensões do seu processo de inovação.
mas destacava o desempenho na formação avançada, na digitalização e nas ligações entre os diferentes atores dos sistemas de inovação. Aliás, algo também que foi referido nas intervenções iniciais. Na verdade, e apesar disto, o facto de termos progredido a um ritmo inferior ao da média europeia, descendo hoje para a 19ª posição, também nos alerta para a necessidade de acelerarmos este processo de transformação. O investimento em ID, outro indicador importante, atinge hoje cerca de 1,7% do PIB e estamos a 0,6% da média europeia, ou melhor, a 0,6% para chegarmos aos 2,3%, que é a média europeia. Isto demonstra a necessidade de reforçar este investimento e este indicador é particularmente relevante quando comparados com outros dados do scoreboard, nomeadamente a nossa capacidade de transformar investimento em resultados concretos de inovação. E este é um ponto-chave, que é a transferência do conhecimento do sistema científico e tecnológico para as empresas e depois nas empresas para produtos, processos que possam, de facto, acrescentar valor. Outro dado animador ou encorajador é a evolução que temos ao nível dos recursos humanos em ID. Cerca de 14,7 pessoas em atividades de ID por cada 1000 habitantes ativos, já estamos hoje na média europeia. É um indicador fundamental da nossa capacidade de gerar e absorver conhecimento. O número de patentes depositadas tem aumentado, mas ainda estamos também nesta matéria distantes da média europeia, nós temos 31,4 patentes por milhão de habitantes, quando a média europeia são 152,8, o que reforça também a necessidade de medidas que incentivem a inovação protegida e valorizada, algo que temos tentado reforçar muito junto dos agentes económicos e que em Portugal há, de facto, um clique para acontecer e para fazer, e é preciso identificar onde está essa dificuldade e transformar. A transferência de conhecimento para as empresas é, de facto, a área, e é uma área onde Portugal, apesar de tudo, tem mostrado uma tendência de evolução. Temos aqui, destacava, tendo aqui também a ANIS, a administradora Sílvia Garcia, certamente falará disto mais tarde. Temos hoje na missão Interface, no âmbito do PRR, um investimento de 186 milhões de euros na rede de laboratórios colaborativos, centros de tecnologia e inovação, impactando mais de 8.600 empresas, aliás, naquilo que é a grande ferramenta que temos hoje ao serviço da transferência de conhecimento. Esta é uma rede que deve e vai continuar a ser apoiada, mas também que nos deve e vai ser feita uma reflexão pela sua dimensão, na sua organização estrutural, evitando redundâncias, dando mais força, mais escala e mais capacidade para que estes centros também atuem não só no quadro nacional, mas sejam também competitivos naquilo que é o quadro europeu, numa tendência europeia que, com mais ou menos interpretação, se sente que terá que ser cada vez mais alinhada, cada vez mais estruturada na medida daquilo que são as indicações do Competitive Compass e das grandes mensagens da nova Comissão e daquilo que são as linhas estratégicas do que vem no futuro, e Portugal tem que estar preparado para essa tendência. Por outro lado, a participação de Portugal no Horizonte Europa, o principal programa de financiamento da UE para investigação e inovação, é outro indicador claro do progresso do país. Ultrapassamos o 1,1 mil milhões de euros captados, superando o total do anterior programa do H2020, e as empresas portuguesas têm um papel central neste sucesso, onde representam já cerca de 30% do financiamento captado, o que é, de facto, um excelente sinal. Este resultado demonstra a crescente capacidade do tecido empresarial para competir sobretudo no contexto internacional, em projetos que são de elevada competência técnica e científica. A inovação, quanto mais possível for desenvolvida através de redes, mais impacto tem gerado na nossa economia, e são estas redes que ligam empresas, os centros de investigação, diferentes setores da economia. Aliás, aqui outra nota importante, esta inovação, e Portugal, se conseguir fazer isso, mais sucesso vai ter. Muitas vezes a solução para o problema de um setor pode estar no setor ao lado, no setor vizinho. Esta interconexão entre setores é fundamental. Nós temos bons exemplos até nas agendas mobilizadoras de interseção entre diferentes setores económicos portugueses que permitem encontrar soluções que muitas vezes resolvem o problema de vários setores empresariais. O importante é criarmos ambientes, ecossistemas e oportunidades, aliás, como este prémio e esta conferência, para interceptarmos
áreas da economia portuguesa e, como digo sempre, não só nos painéis e com a grande qualidade que vamos ter, mas muitas vezes é nas conversas, nos coffee breaks, nos momentos de interação que vamos conseguir encontrar áreas de convergência e soluções de ruptura para aquilo que temos pela frente. E, de facto, o Prémio Nacional de Inovação contribui para fortalecer estas redes, criar oportunidades de aprendizagem e colaboração e desafios que temos que enfrentar. Temos que reforçar o investimento em ID, aumentar o número de doutorados nas empresas e criar mais pontes entre a academia e a indústria. Lançamos a 4 de julho, o Governo, o programa Acelerar a Economia, que inclui medidas estratégicas para promover a inovação, desde logo o apoio à contratação de doutorados, que visa, obviamente, responder a uma necessidade específica do tecido empresarial, absorver e desenvolver conhecimento avançado. Esta medida articula-se diretamente com os objetivos presentes neste prémio, ao promover a incorporação de competências que potenciam a capacidade de inovação das nossas empresas. Outra medida, o Programa de Formação para a Inovação Tecnológica Nacional, representa uma abordagem integrada ao desenvolvimento de competências através de eventos presenciais, programas digitais. Vamos focar áreas críticas como as estratégias de desenvolvimento tecnológico, transferência de conhecimento e a internacionalização. A rede de fornecedores inovadores, ou uma medida que será lançada muito brevemente, exemplifica também como podemos criar valor através da colaboração estruturada, impulsionar consórcios de valor acrescentado entre grandes empresas, PMEs e centros de investigação. Desta forma, iremos criar condições para o desenvolvimento de bens e serviços de elevada sofisticação tecnológica. São iniciativas que refletem um compromisso concreto do Governo em fortalecer a inovação como o motor do crescimento económico, criando condições para que as empresas possam competir no mercado global e em constante transformação. A inovação não é um objetivo em si mesmo, é sobretudo um meio para construir Portugal mais competitivo, mais sustentável, mais capaz e mais resiliente. Para tal, é essencial que todos, setor público, empresas, academia e sociedade civil, se envolvam ativamente neste processo. Ao reconhecer e divulgar casos de sucesso, tal como neste prémio, inspiraremos outras organizações a inovar. Ao promover o networking e a partilha de experiências, fortalecemos o tecido empresarial e, ao criar visibilidade para as melhores práticas de inovação, contribuímos para uma cultura de excelência e de ambição. Por isso, lanço o desafio a todas as empresas, startups, centros de investigação, para que se candidatem, participem nesta edição do prémio, que teve 250 candidatos em cada uma das duas últimas edições. Obviamente, o objetivo será crescer e ampliar este número. A participação de todos é fundamental para demonstrar a capacidade transformadora da inovação, inspirar gerações futuras. Cada candidatura irá contribuir para um melhor conhecimento do nosso ecossistema, das suas forças e das áreas que exigem maior atenção. Este é o momento de darmos mais um passo rumo a um Portugal mais inovador, mais competitivo, mais preparado para os desafios do futuro. Um Portugal que não se limita a acompanhar tendências, mas que as defina. Um Portugal que transforma conhecimento em valor, que cria soluções para os desafios globais e que compete pela excelência. Não por nenhum objetivo apenas económico, mas sobretudo porque isso vai ser a chave, o trigger e aquilo que vai permitir termos um país com melhores condições de vida para os portugueses. Portanto, desejo a todos uma ótima sessão e muito sucesso para esta edição do Prémio Nacional de Inovação. Muito obrigado.